Então, boa noite, gente. É um prazer estar com vocês nesse encontro, onde nós vamos estudar assim, os parâmetros da eletroacupuntura. Antes de mais nada, eu vou colocar para vocês assim: nós estamos diante de uma ciência que evolui eu diria para vocês, a cada ano, né? Então, eu separei um conteúdo básico, mas que um conteúdo de muita utilidade, aquilo que a gente vê no dia a dia, e separei também uma parte clínica. Essa parte clínica, na eletroacupuntura, ela é extremamente extensa, né? Ela é muito extensa. Então, eu compilei dentro daquilo que a gente vai estar como parâmetros, tá? E para que a gente possa, então, a partir disso, iniciar os nossos estudos mais profundos. E a eletroacupuntura, ela é uma coisa bem interessante, porque quando eu estudei eletroacupuntura há 20 anos atrás, era uma coisa, hoje é totalmente diferente, até os aparelhos mudaram muito, a gente vai discernir sobre isso, tá certo? Então, é a ciência que está evoluindo o tempo inteiro. Muitas coisas que às vezes não podiam no passado, hoje as pesquisas mostram que podem, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, é uma área extremamente dinâmica, né? Ela é muito dinâmica. Todo o tempo está surgindo artigo, todo o tempo está surgindo pesquisa. Por isso que ela é desafiadora e por isso que ela é, assim, muito gostosa da gente estudar. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa apresentação. Bom, gente, antes de começar, nós vamos ver a eletroacupuntura, ela está dentro da eletroterapia, certo? Então, a gente precisa mergulhar um pouquinho aqui no campo da eletroterapia e buscar um pouquinho da definição e tudo para que a gente possa, então, adentrar na própria eletroacupuntura, tá? Então, a eletroterapia vem de eletro, né, a palavra, né, e terapia, certo? Mais a palavra terapia. Então, essas duas palavras vai formar o conjunto, né, de teorias que envolve a eletroterapia, o uso das correntes elétricas na terapia, tá? Então, essa história, fazendo aqui um breve histórico, ela começou com os egípcios lá, usando o bagre, né, que era inclusive, uma entidade sagrada deles, era o peixe, né, e que eles consideravam como divindade. E esse peixe, ele emitia uma certa descarga elétrica. E essas descargas elétricas dos peixes, do bagre, ela foi muito utilizada nos aspectos terapêuticos da sua época, né? Então, a gente diria que os egípcios começaram realmente a usar. E aí, depois, ao longo da história, a Grécia também começou a pesquisar isso. A gente não sabe bem se essa história é estritamente verdadeira, né? Mas conta-se que um pastor chamado Manganês, né? Ele estava passeando e ele notou que as armações das sandálias, os gregos usavam, né? Aquelas sandálias que tinham aquelas armações. Ele começou a agarrar, tá certo? Numa pedra, né? Era uma pedra, essa pedra aqui, que na verdade a gente hoje conhece como magnetita, porque veio do nome, né, do chamado manganês, né? E aí essas fitas agarraram nessas pedras e ele começou a perceber que essas pedras tinham algo diferente. E começou a estudar, a pesquisar, outros, né, médicos da época começaram a estudar e viram que ela tinha propriedades terapêuticas. Então, o estudo do magnetismo começa justamente também nessa época, certo? E o que acontece? O âmbar também, o âmbar, que é uma resina, né? O Tales de Mileto, ele começou a verificar que ela tinha, né? Essa resina vegetal, ela atraía pequenos elementos quando era esfregado com a lã, né? Então, eles denominaram o material de elétron, que futuramente, nas grandes pesquisas, a gente, então, descobriu o elétron. Então, na verdade, ela partiu desse princípio, quando você esfregava na lã, você ionizava
né, essa resina, e ela passava a atrair. É tipo aquela brincadeira que nós fizemos muito na escola, né? Onde a gente pegava o pente, passava no cabelo e passava com uns pedacinhos de papel, lembram disso? E aí ele atraía esses pedacinhos de papel. Na verdade, ali a gente estava criando um campo, né? De elétrons, certo? E aí esse campo ele gerava, né, essa condição. E aí se começou a pesquisar. Na verdade, a gente tinha aí uma troca de elétrons muito grande a fazer essa fricção. E aí, então, começou-se a estudar. Então, a história da eletroterapia, ela é bem antiga, né? Na verdade, começou-se com muito tempo. E o peixe elétrico, esse peixe elétrico, Aristóteles, né, 300 anos antes de Cristo, ele também já usava. É, na verdade, uma enguia elétrica, né? Ó, ela é uma... E que promovia descargas elétricas, né? E, ao promover essas descargas elétricas, ela provocava o entorpecimento nas mãos. As mãos ficavam dormentes, né? Das descargas elétricas. E isso começou a ser usado muito por Aristóteles para algumas patologias, né? Provavelmente artrose, artrites, que já existiam à sua época, óbvio, e então ele passou a utilizar esses peixes elétricos. Obviamente eram descargas não controladas, né? O tratamento, imagino que deveria ser bastante desagradável, muito diferente da nossa eletroterapia que nós vamos ver, né? Que nós vamos ver agora, tá? Então, isso aí já existia, esses peixes elétricos na Amazônia, a gente tem isso, e a descarga, ela pode, dependendo, por exemplo, se pegar uma pessoa que seja um cardiopata, ou que tem algum problema com uma pessoa mais sensível, ela pode até morrer com essa descarga, entendeu? Não é uma coisa muito simples, não. Bom, a 42 antes de Cristo, um primeiro escrito realizado por esses Escróbios Largos, ele era um médico, gente, do exército do imperador romano Cláudio, né? Então ele escreveu vários artigos, pequenos artigos, e fez um tratado de farmacologia e fez a aplicação desse peixe elétrico vivo, né, no local da dor. Então ele colocava o peixe elétrico ali e a pessoa colocava o local da dor, se fosse um joelho, muito próximo ao peixe. Então recebia aquela descarga e se verificou, e ele começou a ver o processo analgésico e as inflamações melhorando, mesmo que fosse desagradável, né? Então, veja que o histórico vem realmente de pesquisas bem antigas. Aí, já no século XVI, a gente tem o Girolamo Gardano, né, um físico italiano, que ele definiu a atração exercida realmente pela magnetina, era um pouco diferente, ou era diferente do âmbar, e chamou essa atração de força elétrica. Então, ele verificou que a magnetita tinha um campo mais forte, certo? Ou seja, ela liberava mais a ionização de elétrons. E aí ele chamou essa atração de força elétrica. Foi um dos primeiros a abordar isso de uma forma mais, né, mais categórica. Ele passou a estudar, e aí começou a estudar os primórdios dos campos elétricos, certo? Isso foi importante para a gente poder entender aqui algumas coisas na frente. Já no século XVIII, o Benjamin Franklin, gente, era uma espécie ele era cientista para a sua época, né? Ele entendia de várias coisas, assim, dentro do seu tempo. Era uma espécie de professor Pardal, né? Lógico, mas, assim, ele trouxe grandes benefícios, ele pesquisou muitas coisas. E o Franklin, então, ele utilizou um aparelho elétrico, um aparelho, que emitia descargas elétricas para o ombro congelado, a capsulita adesiva, e para as sequelas de AVC, certo? E começou a obter resultados muito positivos, assim, em curto prazo ele começou a verificar isso. O aparelho era mais ou menos assim, era esse tipo de, uma engenhoca, né? Onde ela criava um campo elétrico e a pessoa colocava ali determinadas partes, certo? Do corpo, o braço, a perna, certo? Ele fazia isso com experimentos, utilizando muitas vezes pedras, a magnetita era uma, certo? E chegou a trabalhar também com o próprio peixe elétrico, tá? Então, aqui já em 18 também, Gianni Giraga era um farmacologista do Japão,
ele relata o uso da eletroestimulação com acupuntura, né, por meio de magnetizadores estáticos. Então, foi, assim, um arcabouço do eletroacupuntor. Pela cara do paciente, a gente nota que a coisa não era muito agradável, porque essas correntes não eram controladas, né? E aí os estímulos não deveriam ser muito, vamos dizer assim, não deveriam ser muito agradáveis. Mas ele começou esses estudos foram importantes porque foram os primórdios, né? Então, pela cara aqui do paciente, a gente vê que ele não está muito satisfeito com a brincadeira, não, né? Bom, aí a gente já tem no século XVIII também, e o Luiz Galvani, ele era filósofo e médico, né, anatomista, ele era italiano. Ele descobriu que essa descarga elétrica, gente, em músculos, por exemplo, como de rã, ele começou a dar pequenas descargas elétricas e aí ele verificava que o músculo contraía. Isso a gente vai verificar também na própria eletroacupuntura, quem trabalha sabe disso. Então, ele iniciou esse entendimento justamente dessas propriedades bioelétricas contidas dos músculos, né? Pela utilização de uma corrente chamada corrente contínua ou corrente galvânica, que a gente vai falar aqui, abordar rapidinho sobre ela, certo? E os efeitos da contração. Então, por isso que a gente vai ver a corrente contínua, ela é chamada de corrente também galvânica, porque foi o Galvani, no século XVIII, que começou a estudar. Aí, de uma forma mais científica, mais catalogada, certo? Essas correntes, na verdade, ele criou um grande ciclo, né, de início ao estudo dessas correntes elétricas, o que é muito importante para nós, né? Muito bem, então, eletroterapia, certo? Avaliação ou tratamento usando estímulos elétricos. Essa é uma definição do Hobson, de 2009, né? Nós temos outras definições também. O uso de corrente elétrica para atingir objetivos terapêuticos, certo? É uma outra definição, tá? Tratamento ou avaliação usando uma das várias modalidades, incluindo estímulos elétricos, ultrassom, métodos de aquecimento e resfriamento, diatermia por ondas curtas e radiações eletromagnéticas, como infravermelho, e terapia de luz, incluindo laser e ultravioleta. É uma outra do Hobson, também de 2009. Então, a gente tem várias definições. Mas o importante a gente entender, né, que na eletroterapia nós utilizamos correntes elétricas para a terapia, né, com intuito terapêutico. Gente, olha, eu não vou longe, certo? Quando eu digo o seguinte, que mesmo hoje, certo? Atualmente, para o paciente, isso muitas vezes ainda é assustador, certo? Porque ele vai ver aparelhos, certo? Ligado a tomadas, e esses aparelhos cheios de fio em cima dele. Então, para o leigo, isso é muito, passa a ser às vezes complicado. Por isso que determinados pacientes, eles têm certos receios, e a gente, evidentemente, tem certos cuidados. Uma das coisas que eu sempre falo para os colegas e também para os próprios alunos, né, quando a gente está abordando essa questão, é que nunca vamos, nem por brincadeira, porque às vezes a brincadeira ela fica no inconsciente coletivo, ou fica no consciente dos pacientes, tá certo? É aquela história, olha, eu vou colocar aqui umas agulhinhas, vai vir esses bichinhos aqui que a gente chama de jacaré, já começa por aí, né? A gente vai usar a palavra eletrodos. Vamos utilizar esse eletrodo e você vai sentir uns pequenos choquezinhos, né? Então, a gente usa aquela palavra choque, e aí ameniza, choquezinho. Chega, às vezes o paciente vai na fisioterapia, é aquele choquezinho, Choque, quando a gente fala choque, a gente já entende uma descarga elétrica. O choque é a descarga elétrica descontrolada, a gente vai entender isso bem direitinho agora, gente. Então, a gente não deve usar essa palavra, certo? A gente vai usar estímulos. Por quê? Porque a gente vai usar esses aparelhos de eletroterapia, eles têm intensidade de corrente muito baixa, a gente vai entender isso. Miliamperes, ou então microamperes. A gente vai entender isso aqui, para poder realmente a gente estar bem consciente, e essa parte teórica, que ela é simples,
mas a gente precisa estar bem afiada com ela para transmitir tranquilidade aos nossos pacientes, certo? Então, esses eletrodos são aplicados diretamente sobre a pele, no caso do TENS principalmente, né? Ou então na agulha, onde essa pele e esses estímulos elétricos vão passar pelos nossos receptores, certo? Então, o conceito de eletroterapia, ele envolve, por exemplo, resistência, intensidade, voltagem, potência, condutividade. Tudo isso aqui a gente vai dar um plá, né? Para que a gente possa entender o que é isso, tá certo? Então, muitos aparelhos hoje utilizados na eletroterapia, de uma maneira geral, né, são, por exemplo, ultrassom, TENS, ondas curtas, isso aqui muito mais voltados para diatermia, né, que é para frequências que geram calor, muito utilizados pelos esteticistas e pelos fisioterapeutas principalmente. Laser, nós na acupuntura usamos amplamente, e aparelhos de eletroacupuntura. Tá? Esses são os principais aparelhos assim que nós utilizamos. Dentro da estética tem uma infinidade, né? A indústria, a formação em estética está crescendo muito. Eles usam muitos aparelhos voltados dentro para essa área, tá? Então, assim, a atração e repulsão entre cargas elétricas, como a gente viu lá, desde os primórdios, elas vão realmente mover essa condição elétrica, tá certo? É o princípio básico, né? Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais contrários ou de cargas contrárias, certo? Elas se juntam, elas se atraem, né? Esse é um princípio básico, tá? E aí nós vamos entrar nos parâmetros da eletroterapia, gente. Qualquer dúvida, só entrar aí no microfone e perguntar, tá? Não existe pergunta boba, porque assim, pessoal, esse é um campo que a gente estuda constantemente, certo? Constantemente, tá? Porque as coisas mudam e às vezes a literatura não tem uma linguagem muito fácil, tá? Então isso é normal, a gente então está nessa busca constante. Primeira coisa, o conceito de eletricidade, certo? Então, eletricidade, na verdade, é um termo bem geral, tá, gente? Que vai abranger vários fenômenos, certo? Mas que vai conter exatamente esse fluxo ou essa presença de carga elétrica, certo? Então, toda vez que a gente se reportar à eletricidade, e aí a gente está vendo um raio, né? Que é um exemplo de eletricidade na natureza, um exemplo potentíssimo, né? Que pode causar um estrago imenso. Então, um exemplo de eletricidade. Mas, na verdade, essa palavra eletricidade, ela se refere realmente a vários fenômenos, tá? Físicos, que geram calor, né? Que geram termia, que geram uma série de fatores. Então, a eletricidade é um fenômeno físico, né? Cujo propulsor são cargas elétricas, certo? E essa energia promovida, ela pode ser uma energia física, ela pode ser luminosa, né? Como o exemplo da lâmpada, certo? Pode ser mecânica ou pode ser térmica, dependendo do tipo né? Dependendo do tipo de eletricidade, de instrumento que vai gerar isso, certo? Bom, e aí a gente tem exemplos, né? Campos eletromagnéticos, luz, né? Luz propriamente dita, né? Que gera também calor, raios, certo? E aí a gente tem a termia, tem o laser, tem várias outras formações que geram manifestações elétricas, tá? Bom, pessoal, e aí agora vamos fazer corrente elétrica, certo? Alguém quer dar assim, uma opinião, o que seja uma corrente elétrica? Arrisca aí um conceito? Elétrons correndo. Elétrons correndo. Beleza. Também. Quem mais? Na verdade, é o fluxo de elétrons entre um ponto A e um ponto B. Fluxo de elétrons entre um ponto A e um ponto B. Muito bem. Perfeito, perfeito. Então, gente, quando eu tenho, para que eu possa estabelecer os elétrons, as cargas elétricas, elas estão desordenadas. A partir do momento, como a colega colocou, em que eu tenho um ponto A e um ponto B, e essas cargas elétricas, elas entram em movimento numa direção, isso aí é chamado de corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado dessas partículas portadoras de carga elétrica, certo?
E para que haja essa corrente elétrica, é preciso que exista uma que a gente chama de diferença de potencial elétrico, DDP, que eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Você tem determinadas circunstâncias onde você tem um acúmulo de elétrons numa posição, vamos supor aqui, e uma falta de elétrons noutra posição. Então, você cria uma diferença de potencial. E os elétrons, então, vão de onde tem o maior potencial para o menor potencial, ok? Então, isso aí é criado por aparelhos, certo? Chamados geradores, que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente. Então, os geradores, eles criam essa diferença de potencial, e aí a gente tem um fluxo de elétrons de uma posição A para uma posição B sobre um segmento, sobre algo que os conduza. E aí, geralmente, são substâncias condutoras de elétrons, né? Que aí a gente tem uma delas principal, é o próprio metal, é o cobre, são instrumentos que vão levar esses elétrons de uma forma com menos resistência possível, tá? Então, aí a gente tem estabelecido uma corrente elétrica, tá? Ok? Muito bem. Existem vários tipos, gente, de corrente elétrica, tá? Eu não, evidentemente, até em função do tempo e do nosso objetivo, o objetivo é bem central, a gente vai ver dois tipos de corrente muito utilizadas nos nossos aparelhos de eletroacupuntura, que é o nosso objetivo aqui, certo? Então, eu tenho um tipo de corrente chamada contínua e um tipo de corrente chamada alternada. A corrente contínua, ela é uma corrente unidirecional. Então, eu tenho um fluxo de elétrico partindo de um ponto a outra. Essa corrente contínua é chamada também, a gente encontra vários termos, polarizada, né? Então, ela tem polos. Ela vai do negativo para o positivo. Esse aí é o sentido real da corrente, né? Que a gente chama na literatura, sentido real da corrente. Então, essa corrente contínua, ela vai de um polo negativo para um polo positivo, sempre unidirecionalmente. Esses conceitos, gente, eu vou procurar colocar da forma mais simples possível, porque o nosso objetivo é entender como a gente pega os aparelhos, faz funcionar os aparelhos e os seus aspectos, tá certo? Para que a gente possa passar essa informação para o paciente e sabermos o que tipo de sinal o que tipo de corrente nós vamos usar, o que é isso, e transmitir principalmente a tranquilidade ao paciente de que ele está sendo submetido a um tratamento extremamente seguro, tá? Então, a corrente alternada, ela muda a cada ciclo de polarização. A gente vai ver isso com mais detalhe aqui na frente, certo? Então, ela é uma corrente que ela sai de um polo negativo para o polo positivo, e ao terminar aqueles ciclos, ou conjunto de ciclos, aquele polo que era negativo, ele vira positivo. Então, ela fica correndo. A corrente contínua, a gente tem isso aqui, né? E a corrente alternada, ela vai de um polo a outro. Eu fiz dois videozinhos, né? Fizemos aqui ilustrativos para tentar mostrar isso para vocês, de uma forma mais tranquila, tá? Que são esses vídeos. Na verdade, pessoal, o que vocês vão ver é uma pequena simulação, né, do que seria, né, essa corrente. Claro que aqui a gente está numa linha reta e esse ponto de laser vai representar os ciclos, tá? Na verdade, isso se você for colocar no osciloscópio de alta resolutividade para visualizar, você vai ver isso em forma de ondas, é claro, tá certo? Mas a gente fez um simulado aqui para que a gente possa entender. Então, aqui eu tenho uma corrente contínua, tá? Como é que funciona essa corrente contínua? Então, ela vai, ó, vocês vão observar que vai de um ponto a outro, ó, certo? Os elétrons vão... Esse preto é o polo negativo e o vermelho é o polo positivo. Então, ela vai de um a outro, né, de forma contínua. Isso aí é a corrente, não confunda com o sinal. Depois a gente vai explicar, isso é a corrente, tá? Então, ela vai, né, de um polo ao outro, tá? Muito bem. E a corrente alternada, que a gente chama, ela vai fazer, repito, gente, ela faz ciclos, né? A formatação não é essa, mas a representatividade que eu quero demonstrar é isso aí. O que acontece? Ó, ela vai, então, de um polo
até o outro, vai e volta. Esses elétrons, quando eles saem daqui, esse polo, ele é negativo, então ele vai ficar positivo, e aí vai rejeitar a carga aqui, né? Ele vai se transformar em positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, quando os elétrons chegam, né, no negativo, ele volta para o positivo. O positivo, então, fica negativo, e ele volta novamente para o positivo, né? Por rejeição de carga. Então, ele fica fazendo esses ciclos, isso de forma de milionésimos de segundo, e aí a gente tem uma corrente chamada alternada, certo? Essa é uma forma bem simples de eu explicar, tá certo? E para que a gente, então, possa entender. Então, a voltagem, pessoal, quando a gente falou lá em corrente, é exatamente essa força que vai empurrar essas cargas. Essas cargas precisam de força, certo? Para que elas se direcionem de um ponto a outro. E essa força é gerada pela voltagem, e a voltagem é gerada por geradores. Existem geradores de diversas condições, certo? Que vão fazer essa mobilização. Até dentro dos simples aparelhos, né? Que a gente vai ver também, elas geram essa diferença de potencial para que as cargas possam chegar até o paciente através de ondas, né? Nos fios, naqueles eletrodos que a gente coloca, tá? Então, voltagem, certo? É exatamente essa tensão ou diferença de potencial, né? Em que ele coloca? É uma pressão, né? Que é uma fonte de aprovisionamento de energia elétrica, pode ser um gerador, né? Ou força eletromotriz, exerce sobre as cargas elétricas ou elétricas num circuito elétrico fechado. Teles, por que você está dando esse conceito, né? Inicialmente a gente está vendo isso. Pessoal, por incrível que pareça, muitas pessoas confundem voltagem com amperagem. São conceitos diferentes, ok? São conceitos diferentes, vocês vão ver isso. Então, a voltagem é essa força que cria, né? O gerador cria essa diferença de potencial e ela vai empurrando essas cargas. Então, na nossa tomada, por exemplo, comercialmente, ou nas nossas residências, a gente tem 220 volts, certo? 220 volts, certo? A gente vai entender isso bem direitinho. Dessa forma, é estabelecido um fluxo, né, de corrente elétrica, ok? Tá? Então, a voltagem vai empurrar essas cargas, né, de um ponto A um ponto B. É ela que faz isso através da diferença de potencial. Tá? Muito bem. Mas, Teles, qual é a diferença, então, para amperagem? Preste atenção aqui, que vai depender de muita coisa para que a gente possa entender o funcionamento dos aparelhos. Olha só. A amperagem, gente, tá? É o que a gente fala sobre intensidade de corrente. Toda vez que a gente fala intensidade de corrente, nós estamos nos referindo à quantidade de carga elétrica que vai atravessar uma secção de um condutor. Então, é assim, vamos entender. Essa outra coisa também, ela é representada por a letra I, gente, tá? E tem o nome, né, do André Ampère, que no século XVIII, né, ou seja, 1775 e 1836, ele, logicamente, na sua vida, ele estudou essa parte da amperagem, né, da quantidade de carga elétrica. Então, para que a gente possa entender o que é intensidade de corrente, né, isso aqui é medido por amperímetros, né, são esses aparelhinhos aqui, certo, analógico ou digital. Então, a amperagem, vamos entender o que é uma amperagem. Ó, quando eu tenho aqui um fio, digamos que eu colocasse aqui em cima, né? Isso aqui fosse um fio gigantesco, tá? E eu colocasse aqui o Cristiano aqui em cima, certo? E dissesse assim, Cristiano, tu vai observar para mim, num segundo, quantas cargas vão passar aqui, nesse segmento. Isso aqui é hipotético, claro, né, gente? Mas é para que a gente possa entender. O Cristiano, então, contou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas dessas. Certo? Então, o que o Cristiano estava me contando naquele momento, naquela secção, era a amperagem. Certo? Então, a amperagem é a quantidade de carga. Tem diferença para voltagem? Tem diferença imensa. E a gente vai ver agora. Certo? E por que nós estamos abordando isso? Porque nas faculdades, pessoal, a gente vê isso de uma forma, às vezes, muito corrida. A gente sai da faculdade, muitas vezes, tem que fazer estudos complementares. E quando a gente está lidando com os aparelhos, a gente se depara em certas situações
Então, a gente vai destrinçar isso da melhor forma possível, tá? Então, olha só, vamos entender esse conceito. Então, suponha que eu tenho aqui um segmento, certo? Então, o que vai acontecer? A quantidade, o que é a intensidade de corrente? É a quantidade de cargas, vocês estão vendo aqui, ó, que vão passar nesse segmento num tempo de 1 segundo. Isso é amperagem. Ok? Então, quando eu digo 1 ampere, é uma quantidade de carga que está passando ali. 2 amperes é uma quantidade de carga que está passando ali. 3 amperes é uma quantidade de carga que está passando ali. Ok? Muito bem. Então, a amperagem é delta Q sobre delta T, ou seja, quantidade de carga num intervalo de tempo. Esse tempo em segundos. Tá. E daí, Tedes, o que é que isso tem a ver? Vamos ver agora. Gente, é assim, isso aqui, o colombo é a unidade de carga elétrica, tá certo? Então, na verdade, um colombo quer dizer, teoricamente, né, ou na prática, 1 ampere, certo? Então, um colombo corresponde a uma quantidade mensurada de elétrons. Ou seja, trocando em miúdos, um colombo, que é 1 ampere, né? Agora, preste atenção aqui. A letra deve estar pequeno aí, gente. Vocês não devem estar vendo bem, né? Porque é impossível a gente, muitas vezes, ampliar tudo. Mas olha só. Preste atenção no raciocínio, tá? Para que vocês possam entender. Um colombo é 6,28. 1 ampere. Vou usar 1 ampere. 1 ampere é igual a 6,28 vezes 10 a 18 elétrons. Pessoal, vocês não vão conseguir fazer essa conta. As máquinas não fazem, né? Pelo menos essas convencionais. É uma quantidade estúpida de carga elétrica. 1 ampere. A nossa tomadazinha aqui, essa tomada comercial, em média, dependendo do prédio, dependendo da condição elétrica, dependendo do, né? Ela é em torno de 60 amperes. Então, seria 60 vezes 6,8 vezes 10 a 18. Gente, 60 amperes mata 1. Por isso que quando a gente joga um dedo lá, se for uma criança, principalmente, ou dependendo da quantidade de tempo que você fique lá, uma descarga elétrica, você morre. Na verdade, quem vai matar, principalmente, é a amperagem. A voltagem mata, óbvio. Mas a amperagem, uma amperagem alta, ela mata. Então, por exemplo, só para a gente começar a entender aqui, nós não conseguiríamos trabalhar com 1 ampere com a eletrocultura ou com nenhum aparelho. Isso aqui seria impossível a eletroterapia se a gente fosse trabalhar dessa forma. Tá? Então, o que se fez? Se eu ligar, isso que assusta o paciente, por exemplo, eu ligo aqui o aparelho, e esse aparelho, ele está ligado a uma corrente de 220. E eu pego aqui os eletrodos e jogo em cima do paciente. E digo assim para ele, olha, gente, olha, você vai levar um choquinho, o cara não se assustar? Óbvio que ele vai se assustar. Com um aparelho desse, que é o mais moderno, não, porque esse aqui, ele tem controles analógicos ainda, mas os digitais você vai apertando e ele vai soltando devagarinho essa amperagem, certo? Mas quando você deixa uma saída aberta dessa em algum outro aparelho, ele leva aquele susto, né? Vem aquela pancada de uma vez, ele jura que levou um choque. E, na verdade, não é, certo? Ok, gente? Então, o que se fez? Quando essa carga ela entra aqui, isso aqui é transformado em aparelhos específicos, certo? Dentro, né, em sistemas específicos, ou bobinas, ele vai ser transformado em uma voltagem reduzida, que no caso, dependendo do aparelho, em média 12 volts ou 9 volts. Tem aparelho que funciona a 9, tem aparelho que funciona a 12, certo? Para empurrar uma quantidade menor, né? A voltagem super terapêutica, para empurrar uma amperagem também extremamente menor, que a gente vai entender agora. Então, ó, o que aconteceu? Se criaram os submúltiplos do ampere. Onde é que nós vamos trabalhar no aparelho de eletrocultura? Nós vamos trabalhar com miliampere, certo? O que é um miliampere? É 1 ampere dividido por 1000. Então, é 0,01 do ampere. Aí faz sentido, ok? Então, pessoal, já entendamos que
quando a gente abre esses botõezinhos aqui, que a gente vai chamar de potenciômetro, né? Principalmente, então a gente está rodando e jogando, à medida em que a gente vai rodando esse potenciômetro, a gente vai aumentando essa intensidade de corrente, quer dizer, a gente vai jogando o quê? A amperagem, a quantidade de carga para o paciente. Mas isso aqui a gente está trabalhando em miliampere. Se estivesse trabalhando no ampere, a gente poderia matar o paciente. Ok? Então, quando o paciente ficar, olha, eu vou levar um choque. Não, você não vai levar um choque, porque isso aqui é super calculado. Esses aparelhos, eles são programados para trabalhar com miliamperes. E não é a voltagem da corrente elétrica, é a voltagem do aparelho, que em média, dependendo do aparelho, é 12 volts ou 9 volts. Certo? Ok? Então, é uma voltagem baixa e uma amperagem muito baixa. Certo? Então, eu espero, gente, que vocês possam ter compreendido, né, o que seja voltagem, o que seja amperagem. Isso é muito importante para que a gente possa entender, certo? A gente possa trabalhar com segurança e mostrar isso para o paciente. Joia? Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento sobre isso? Não, né? Tranquilos? Podem falar pelo chat, que a Versa está aqui para mim, ou depois no final a gente abre aí para tirar alguma dúvida, tá bom? Muito bem, então a gente sabe, gente, que a energia, né, que o Qi, como é que vai funcionar essa eletricidade no nosso corpo? Então o organismo todo, né, ele tem sinais elétricos. Nós somos um corpo energético e somos um corpo fisicamente carregados de eletricidade, tá? Então isso já é uma coisa bastante estudada. Então, as faixas de frequências cerebrais, que a gente também já conhece, né? Então, a gente tem uma faixa delta, que vai de 0,5 a 3 Hz, teta, de 3 a 7, alfa, de 7 a 12, beta, de 12 a 30, e a gama, de 30 a 60. Então, nosso cérebro promove essas funções elétricas, né? Essas funções eletromagnéticas que são captadas por determinado aparelho. O nosso corpo obedece a essas faixas, certo? Então, na eletroterapia, ou na emissão desses pulsos, tá certo? O pulso, gente, o termo de pulso é uma onda eletromagnética individualizada. Então, isso é um pulso, né? Ela começa um ciclo, né? Ela começa um ciclo e termina outro, né? Então, isso é um pulso. Esse conjunto de pulsos é que fazem os sinais de todos os aparelhos, né? E que a gente vai ver aqui. Então, essa condução energética na medicina, né, na medicina tradicional chinesa, a gente tem 3 parâmetros fundamentais, né, para que a gente possa conduzir esses sinais elétricos e ter, evidentemente, a resposta terapêutica, tá bom? Alguém está com o microfone aberto, pessoal? Vamos fechar, a não ser que tenha alguma pergunta para fazer, tá? Beleza. Isso. Então, vamos lá. A condução energética, então, a gente tem sedação, ou chamada dispersão, temos a tonificação e temos a hormonização. Na verdade, todos esses 3, a indústria criou sinais específicos de determinados aparelhos para que nós pudéssemos trabalhar, certo? A sedação, o que é a sedação? Quando a gente tem um grande acúmulo de energia, né, dentro da medicina chinesa, então a gente precisa sedar, dispersar essa energia, equilibrar o ponto, equilibrar aquela área. A tonificação é o contrário, a gente tem falta de energia no canal de acupuntura, no ponto específico, que traz determinados sinais clínicos que a gente sabe muito bem avaliar isso na anamnese. E a harmonização, que é aquele indivíduo que ele não está naquele meio termo, certo? Ele nem está com excesso, nem está com deficiência, mas é um indivíduo que apresenta uma certa necessidade de harmonização. Então, diante desses 3 sinais, pessoal, foi colocado, a indústria trabalhou muito a eletroacupuntura. A eletroacupuntura, ela nasceu principalmente na China, no Japão, e os estudos hoje se espalharam pelo mundo inteiro, né? Ela não teve uma criação dos primórdios evidentemente, da medicina tradicional chinesa. Ela veio com muito mais além no desenvolvimento dos aparelhos. Então, a gente tem, na eletroacupuntura, uma resposta química, física e térmica, gente.
tá? Então, e biofísica também, é evidente, né, juntando. Então, essa resposta, ela vai influenciar o organismo no nível de células, tecidos, segmentos e sistemicamente. Então, a eletroacupuntura é um recurso fantástico, pessoal. É muito legal, muito bom, certo? Uma das primeiras coisas que a gente vai observar que ela vai promover, né, assim como a acupuntura, mas ela vai promover de uma forma com um potencial muito mais intenso, que é o impulso elétrico, gente. E a gente sabe que o impulso elétrico, ele é feito por essa despolarização, né, das nossas células nervosas. A gente tem a célula nervosa positiva por fora, negativa por dentro, em torno essa linha de potencial elétrico em torno de menos 70 microvolts. Quando esse nervo é excitado, então a gente tem aí o que a gente vai chamar de despolarização. Isso é importantíssimo para a condução do estímulo nervoso, tá? Então a gente tem aí a bomba chamada bomba de sódio e potássio, que rapidamente aqui eu vou estar colocando. Gente, eu estou falando todos esses parâmetros para a gente entrar numa parte clínica que eu separei no final, certo? Porque hoje não se admite mais o acupunturista estar simplesmente ligando e desligando o aparelho. Como qualquer profissional, a gente tem que entender um pouquinho do que está acontecendo com o paciente, né? Então, por isso que a gente está dando essas pequenas explicações, muitas coisas dessas vocês já sabem, certo? Então, aqui quando o sódio, né, ele vai entrar, tá certo? Vai entrar essa parte positiva, essa célula despolariza, ela vai ficar positiva dentro, e o potássio sai, ela vai ficar negativa, então a gente tem aí a condução do impulso nervoso até uma nova repolarização. Isso acontece em milionésimos de segundos, né? E a eletroacupuntura, ela promove isso de uma forma muito mais rápida. Então, gente, só para vocês entenderem, eu tenho aqui por exemplo, eu quero aplicar 10 Hz. Uma hipótese, que é uma frequência, né? A frequência, né, é uma quantidade de ondas que vai passar lá em 1 segundo. Se eu pego essa agulha em 1 segundo, para mim fazer, né, 10 vezes em 1 segundo, eu tenho uma dificuldade extrema. Você imagine em 100, 200, né? Então, a eletroacupuntura, ela vai potencializar justamente isso, tá? Então, essas fibras aqui, que nós conhecemos, essas fibras, por exemplo, a alfa, né, elas estão relacionadas com na propriocepção, quer dizer, o estímulo, né, propriamente nociceptivo ali. A fibra beta está relacionada, por exemplo, ao tato. A fibra A delta está relacionada à dor e temperatura. E a fibra C estão relacionadas à sensação, por exemplo, de dor, também temperatura e inflamação. Por que a gente está colocando isso? Porque a eletroacupuntura, ela vai utilizar esses mecanismos, dependendo da área, dependendo do tipo de fibra e dependendo da frequência que essa fibra vai captar. Então, por isso que nós temos a resposta neurofisiológica. Isso hoje é ciência. Isso já está extremamente comprovado. Então, o organismo, ele vai captar através dessas fibras, óbvio, fisicamente falando, e vai alterar o fluxo energético nos canais de acupuntura, beneficiando o organismo, certo? Então, antigamente, gente, eu digo antigamente, alguns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, os nossos aparelhos, eles usavam especificamente a corrente contínua, a corrente galvânica. E isso poderia gerar queimaduras, né? Num dos eletrodos, a gente tinha um excesso de hidróxido de sódio, né? Que se formava no polo positivo, no polo negativo. Isso aí poderia queimar. A resistência à corrente, né, em determinadas áreas, fazia com que aumentasse a intensidade e se poderia promover queimaduras. Isso não acontece com a eletroacupuntura, gente, porque os aparelhos estão adaptados para isso. Então, em razão dessa eletrose, esses dispositivos eles foram substituídos por correntes farádicas ou correntes alternadas. Então, os nossos aparelhos de eletroacupuntura, esse aparelho que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, vou falar um pouquinho dele lá na frente, ele é um dos melhores aparelhos de eletroacupuntura. Eu diria que é o melhor, certo? É o melhor. É o EL608. Vocês anotem já aí, porque esse é uma máquina, eu chamo ele brincando de Ferrari, né? Então, ele é realmente excepcional, esse aparelho. A gente tem um lá no polo lá da Assembleia,
e que eu espero que a gente possa estar utilizando ele com muito mais ainda intensamente. Então, assim, nós temos, gente, a indústria, então, criou 4 tipos de pulsos para esses aparelhos. Esses aparelhos têm 4 tipos de pulso. O que é isso, Teres? É como essa onda, ela vai sair, e esses pulsos, eles levam essas cargas elétricas de uma forma muito mais confortável, certo? Muito mais confortável e específica para os tratamentos, ou seja, terapeuticamente. Então, a gente tem um pulso polarizado, que é esse tipo de pulso aqui, ó, que ele vai formar isso aqui, um pulso polarizado, ou quadrado simétrico, que a gente chama, certo? Ele vai fazer isso aqui. Isso aqui é a imagem, gente, do espectro, tá? Pulso polarizado. Nós temos o pulso despolarizado, que é esse pulso aqui, ó, representado, que ele muda a polarização, ok? Nós temos um pulso bifásico, ele tem 2 fases, ó, tá? E aqui a gente tem um pulso bifásico alternado. O que isso implica, gente? Implica em que cada tipo de sinal, cada operação que você vai fazer num aparelho desse, ele vai te perguntar muitas vezes isso, dependendo do aparelho, certo? E ele vai acomodar esses pulsos de forma terapêutica para que você possa conseguir resultados melhores. No manual do aparelho, ele vem dizendo isso. A gente compra o aparelho e a gente, então, às vezes esquece o manual, né? Mas agora a gente vai aprender a ler esse manual com mais caracterização, tá certo? Com mais firmeza e com mais conhecimento de causa. Então, esse pulso aí, lá no finalzinho, a gente tem um exemplo, eu vou mostrar para vocês, certo? Bom, então essa intensidade de corrente ou amperagem, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com uma amperagem muito baixa, certo? Muito baixa. Outro dia eu vi não sei se ele se equivocou, colega, dizer que esses aparelhos eles trabalham com 2 amperes. Gente, 2 amperes é o suficiente para matar um paciente, né? E isso é dito para o paciente. Se ele entender um pouquinho da eletricidade, ele sai apavorado, né? Então, a gente trabalha com microcorrente, né? Com uma microamperagem, certo? E isso é impossível o paciente levar choque com relação a isso, tá? Então, as respostas do paciente à eletroestimulação, pessoal. A gente tem vários tipos, né? De resposta. Conforme o nível de intensidade, a gente pode, então, classificar. Sensitiva, a gente pode ter alguma sensação, né, sem contração. Motoras, né, o eletrodo ele pode se movimentar. Quem já fez eletroacupuntura e já viu essa contração muscular, tá? Dolorosa, geralmente aparece em níveis altos, né, de intensidade, ou essas regiões com maior fibra A ou C. Então, às vezes, se você pega uma região onde tem um número maior dessa fibra A ou C, ou um canal de energia muito, né, intenso, como, por exemplo, um canal do fígado, em regiões mais superficiais, você pode ter essa sensação dolorosa. E aí você ajusta essa intensidade, né, do paciente. Essa intensidade ela não é para matar o paciente, é de acordo com o grau de suportabilidade dele. Claro que depende da técnica que a gente está usando, mas em geral, né, nós vamos utilizar aí de acordo com o grau de suportabilidade dele. Bom, gente, o parâmetro frequência, né, quando a gente fala frequência, é tão comum, que frequência eu vou usar? A frequência é a quantidade de pulsos elétricos emitidos no aparelho num intervalo de tempo, né, no caso de 1 segundo. Então, se eu passo 3 ondas aqui no intervalo de 1 segundo, 3 Hz. Eu passo 10 no intervalo de 1 segundo, 10 Hz, e assim sucessivamente. Então, essas frequências, elas têm um critério, né, de tonificação, de sedação, de dispersão e de harmonização, certo? Então, a gente sabe, gente, que dentro da neurofisiologia, ou dentro das respostas do organismo, cada frequência dessa, ela tem uma relação direta com a liberação de neurotransmissores. Ou seja, nessa mobilização do Qi, da energia corporal, a gente tem uma resposta fisiológica de liberação de neurotransmissores importantíssimos para a nossa saúde e nosso equilíbrio, tá? Então, a gente pode considerar o seguinte, gente, na eletroacupuntura,
Tá? Isso varia um pouquinho de autor para autor, mas, em geral, uma frequência baixa, ela vai de 0,5 a 10 Hz. Esses aparelhos começam com 0,5 ou 0,1, tá? Uma alta frequência seria de 50 a 2.500 Hz, que esses aparelhos também comportam, certo? Então, essas frequências, por exemplo, até 50 Hz, elas são chamadas dispersas, e de 50 Hz em diante, densas. Então, a gente tem até um sinal chamado denso disperso, ou misto, que a gente tem frequências baixas e frequências altas dentro do mesmo sinal. Certo? Ok? Professor, Pois não? por favor, entre os 10 Hz e os 50, fica em que tipo de... aonde que fica nesse... Vamos lá, nesse espectro? Ela fica ainda em frequência baixa. Até 40, a gente pode considerar 40, até 49 como sendo baixa. Isso, Tá está na frequência baixa. Ela passa a ser alta. E essa classificação varia muito de autor, sabe? Tem autores que classificam de uma forma diferente, mas, em geral, é isso aí. Tá certo? Tá bom, obrigado. Nada. Bom, gente, e o que é largura de pulso ou duração do pulso? Gente, isso é tão importante a gente entender, né? Então, ela refere o tempo dentro desse ciclo de estimulação. Ou seja, onde existe a efetivação, a aplicação da corrente elétrica nos eletrodos. Então, assim, ó, se eu disser assim para você, quanto maior a largura do pulso, isso aqui é um pulso visto, né, em um aparelho específico, né, o espectro dele, olha que coisa linda, certo? Então, ele vai medir aqui a largura do pulso. Ele lembra que o pulso está levando carga. Se ele tem uma largura de pulso grande, significa dizer que ele tem um tempo maior de carga, ele tem uma quantidade maior de carga e ele está sendo ativo naquele período. Então, quanto maior vamos dizer assim, a largura de pulso, maior a carga que vai penetrar na região, no paciente, certo? Quanto menor a largura de pulso, mais branda será a sensação. Então, a largura de pulso muito alta, com a frequência muito alta, é muito incômodo para o paciente. Então, normalmente a gente usa, vocês vão ver nos protocolos ou nas recomendações, que quanto maior a largura de pulso, menor a frequência. Quanto maior a frequência, maior a largura de pulso. Certo? Então, o termo largura de pulso, você já sabe que é realmente o tempo que aquela onda, as cargas estão sendo efetivamente jogadas no paciente, ou seja, penetradas no tecido, na região. É o tempo que a estimulação está ativa. Ok? Porque muita gente, às vezes, se enrola um pouquinho com esse conceito. Então, agora, pessoal, antes da gente passar aqui para propriamente aquelas recomendações, o que a gente vai chamar de protocolo ou de recomendação, vamos entender o seguinte. Não vamos confundir, tá, gente, o pulso, esse modo aqui contínuo com corrente contínua. Não. Vai ficar bem claro, muita gente faz confusão sobre isso. Nos aparelhos de eletroacupuntura, tá? Então, vou tentar explicar da forma mais didática possível, certo? Os aparelhos, a indústria aparelho, pegou principalmente três tipos de estimulação, certo? Ou para juntar esses pulsos, certo? E fazer módulos, né? Por isso, o modo contínuo, né? Então, nesse pulso de modo contínuo, toda vez que você vai colocar no aparelho, seja qual for o modo contínuo, tá? Seja no aparelho da Sicuro, da NKL, você colocar o modo contínuo, existem aparelhos que, eu vou mostrar para vocês, tem um número, sinal 1, sinal 2, sinal 3. Eu vou mostrar. Mas o que você mostra como modo contínuo? Ele tem somente uma frequência, ok? E ele será utilizado do início ao fim da terapia. Então, o paciente, ele vai sentir aquilo do começo ao fim daquela mesma forma. O que vai variar, que você vai variar nos potenciômetros aqui, tá? Vai ser a intensidade. Lembrando que quando eu falo de intensidade, eu estou falando de amperagem. Cada vez que eu movo esse botãozinho aqui, ou que eu digito, ou que eu movo ele vai jogando mais carga. Certo? Ok? Mas o modo contínuo é isso, é o modo sempre. Então, eu fiz aqui, gente, aquele modo sempre contínuo, aquela mesma frequência do começo ao fim da estimulação. Bom, eu fiz aqui, gente, isso aqui é uma
é um exemplo do que é um modo contínuo. Vocês vão prestar atenção no laser do mesmo jeito e vocês vão ver que ele vai na mesma velocidade. Não confunda com corrente, tá? Isso aqui é apenas o modo. Ou seja, o paciente ele vai sentir a mesma frequência do mesmo jeito com intensidades diferentes, que eu vou, às vezes, girando, né? Aqui eu vou adequando, ok? Então, eu representei por isso aqui, ó. Se você observar, eu tentei, pelo menos, né, na mão, você vai observar que ele vai de um mesmo jeito, ele não altera a velocidade e entendendo aí que o laser é uma frequência, certo? Então, ele vai fazer a mesma frequência, conforme vocês estão vendo aqui, do mesmo jeitinho, do começo ao fim. Então, esse pulso seria um pulso ou modo contínuo. Isso você vai sentir bem, o paciente vai sentir bem. A gente usa esse modo principalmente para analgesias, certo? Para analgesias, ok? Bom, e aqui seria um sinal, uma outra forma de modo contínuo, ó. Apesar dele estar indo aqui, ó, de um ponto a outro, mas ele vai numa mesma sequência, sem alterar a sua frequência, certo? E constante da mesma forma. Então, tá aqui, ó. O aparelho mostra isso para você. Isso aqui é o modo contínuo, muito utilizado para sedação. Então, anotem aí, o modo contínuo, muito utilizado para sedação, tá? Bom, e aqui a gente tem o chamado modo burst, ou trem de pulso. O que é isso, gente? Nós vamos observar que aqui a gente tem, né? A gente tem o mesmo tempo, né? Então, aqui somente uma frequência vai ser utilizada neste modo, né? O acupunturista deverá escolher também o tempo estimado e o tempo de repouso. Qual é a grande diferença aqui? Nós temos uma frequência única, certo? A gente vai escolher uma frequência isso, porém a gente tem um tempo de repouso. Então, você vai observar que ele começa e para. Quando você selecionar lá o modo burst ou sinal 2, o aparelho, então, vai emitir um trem de pulso, ou o modo burst. Você vai colocar a frequência que você vai utilizar, certo? E ele vai ter esse tempo. Normalmente, nem sempre, mas normalmente a gente escolhe o mesmo tempo de repouso, certo? O mesmo tempo de estimulação, o mesmo tempo de repouso. Então, normalmente, se eu botar 8, né, de estímulo, eu paro 8. Tem exceção, Télio? Tem, dependendo do tratamento que você esteja fazendo. Lá na frente a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, gente, didaticamente. Lembra que, né, eu tô simulando aqui né, uma onda, digamos assim. Mas vocês vão observar aqui que o pulso é diferente, ó. Parou, voltou. Parou, voltou. Você observa que é a mesma frequência, certo? Parou, voltou. Parou, voltou. Aí é uma tentativa didática de mostrar para vocês quando ele para, é este tempo de repouso. Lógico que isso é uma onda, né? É um ciclo, né? Então ele tem um tempo de repouso, certo? Isso, o sinal 2, nós utilizamos muito para tonificações. Lado paralisado da paralisia facial, onde você está analisando o paciente, vendo se a eletro vai se enquadrar naquele momento, claro, você pode utilizar esse tipo de... né? Então, eu tenho, por exemplo, um indivíduo com o yang do rim muito baixo. Eu posso colocar ali um R7, né? Você pode combinar ali o R7, por exemplo, o catodo, né, no R7 para tonificar. Então, o ponto R7 vai ser tonificado. Que sinal? Eu usaria o sinal 2, burst. É um sinal excelente para tonificar. Paciente pós-operatório, né, que o músculo está muito fraco, sinal 2 seria excelente para tonificar. Na estética, as ruguinhas, né, quem fez eletroacupuntura estética sabe, as ruguinhas, a gente pode usar o sinal 2, né, o pezinho de galinha, ou dependendo do músculo que eu queira tonificar. Uns eu cedo, outro tonifico. Se eu for sedar, eu vou usar o sinal 1. Se eu for tonificar, eu vou usar o sinal 2. Porque esse conjunto aqui de pulso,
ou de trem de pulso, fisiologicamente me dá uma resposta muito boa na produção do colágeno e elastina. Certo? Muito bem. E o sinal 3, ou modo misto? Olha que interessante, gente. No modo misto, eu tenho duas frequências, certo? Bem como um tempo de atuação para cada uma dessas frequências. Então, aqui, ó, eu tenho aqui no gráfico, ó, eu tenho uma frequência 1 e eu tenho um tempo 1. Eu tenho uma frequência 2 e um tempo 2. Certo? Que eu possa aliar isso. Então, esse sinal, ele é riquíssimo. Certo? Existe um estudo aí, gente, para analgesia com esse sinal 3, que é fantástico, que eu coloco 2 Hz, né? Aí com um tempo de repouso, por exemplo, de 8, ou 7 ou 8, até 9 segundos. Aí eu pulo para 100 Hz, com um tempo de repouso também de o mesmo igual, ou 7 ou 9, certo? Principalmente. E aí, essa mudança, ele faz essa mudança automática, de 2 Hz ele passa para 100. Isso dá uma descarga de neurotransmissores impressionante, gente, que seria mais ou menos, né, aqui na ilustração, seria mais ou menos isso, vocês vão observar, que a frequência vai mudar, ele passa a ser um pouco mais rápido, ali tem um tempo de repouso, aí ele vem, repousa e volta mais rápido. Essa volta mais rápida aí, eu estou representando os 100 Hz, digamos, tá certo? Uma frequência mais lenta e depois uma frequência mais rápida, né? Mais intensa. Então, ele faz isso obedecendo essa condição. Então, o modo misto ou modo denso de espécie, quando vocês forem ler o manual, é exatamente o sinal 3 lá no aparelho da Sicuro, tá? Ok? Então, são esses 3 sinais que, basicamente, claro que existem combinações desses sinais, as indústrias estão se aprimorando, certo? Mas esses sinais são básicos para a gente entender como funciona a eletroacupuntura. Existe também, gente, uma emissão de pulsos bem especiais em aparelhos mais modernos, como é esse aqui, que é a emissão por tempo progressivo, né? Que é um modo avançado. Eu vou mostrar no finalzinho para vocês como é que funciona, certo? Esse modo, ele traz o que a gente chama de uma subida de rampa, um platô e uma descida. Ele proporciona uma subida proporcional das cargas até que ela atinja aquele ponto máximo. Então, cada vez que eu rodo o potenciômetro lá, essas cargas elas vão sendo colocadas proporcionalmente, tá certo? Ok? Proporcionalmente e de uma forma extremamente confortável para o paciente. Esse aqui é um modo de emissão avançado, né? Eu tenho, por exemplo, um tempo de subida, onde eu tenho esse modo avançado, que vai corresponder ao tempo, né, gente, que esse dispositivo, ele vai aumentando essa intensidade proporcionalmente, né, como eu falei. Um tempo de duração desse estímulo, né, e um tempo de queda, que o tempo de duração está representado por esse platô, e um tempo de descida. Isso é altamente sofisticado. É um aparelho, assim, fantástico. Vou fazer uma propagandazinha dele no final aqui, certo? E, então, as aplicações, né, mais longos, né, então eu tenho um modo contínuo, que eu tenho, no modo contínuo, ele tem um fenômeno de acomodação, né, que vai ser aquele fenômeno daquela perca de, você vai ter que ir ajustando, porque o paciente você coloca e ele está mais forte, né, e ele vai ajustando, vai absorvendo e você vai lá graduando. Se você trabalha em 20, 25 minutos, você vai ter que fazer esse ajuste, porque normalmente os pacientes, né, reflete isso, ou relata que não está sentindo mais nada. Então, isso é um processo de acomodação, é natural. Com exceção de pacientes ultrassensíveis, tá, pessoal? Que normalmente eles relatam que não estão, ainda está doendo ainda, está não sei o quê, tá, certo? Então, a gente tem que cuidado com isso. Os eletrodos, pessoal, existe uma convenção, né, internacional, que os eletrodos pretos, eles são os eletrodos, né, eles são o anodo, é o polo positivo, e o catodo preto, certo, é o polo negativo. A Sicuro baldeou isso, a Sicuro é uma outra empresa, né, que trabalha, o catodo vai ser sempre o branco, e o anodo, ou seja, o polo negativo é o branco e o polo positivo é colorido, pode ser amarelo, vermelho, azul, tá? Ela misturou um pouco isso.
certo? Mas aí, quando você adquire o aparelho, ele vem dizendo quais são as polaridades. Só que a maior parte dos aparelhos de eletroacupuntura, gente, hoje, o caso da Sicura, eles trabalham com a corrente alternada. Então, isso não vai interferir. No L608, aí você tem a condição de escolher, né, de escolher uma polarização, certo? Aí você escolhe a polarização, tá? Aí você vai ter realmente o fluxo ali fluindo do polo negativo para o polo positivo, tá? Ok? Muito bem. E o não polarizado ou despolarizado, existe esses aparelhos que vão oferecer esses pulsos não polarizados, que são esses aparelhos aqui, tá, pessoal? E o NKL que eu vou apresentar para vocês. Isso é ótimo, hoje, é o que mais se recomenda, porque o fluxo de elétron, ele não fica só unilateral, ele é um fluxo, como eu mostrei inicialmente para vocês, e isso tem uma resposta fisiológica muito melhor, tá certo? E é mais confortável para o paciente, tá? Esse tipo de polarização, de não polarização, tá certo? Então, é um ideal para o estímulo específico e para a função do acuponto, do ponto de acupuntura, tá? Muito bem. Qual o melhor aparelho de eletroacupuntura, pessoal? Olha, vamos lá. Nós temos uns aparelhos da NKL que são fantásticos. Esse aqui é o Finder. Ele é muito para localização. Para localização auricular, o que a gente usa mais é o Duo, L30 Duo, que ele tem 2 saídas, então você pode usar em 4 pontos. E aí você tem 2 saídas de estimulação, certo? Aqui você tem esses potenciômetros, onde vai sair a amperagem, você liga, ele é analógico, né? Aqui você tem a chave que você vai escolher, ele trabalha com 10, né, e 30 microamperes, você escolhe. Aqui você tem o relógio de tempo e aqui você tem as frequências. Esse aqui, pequenininho, gente, ele vem com um conjunto de frequências, que são isso aqui, ó, frequência de A a J. Aí ele vai discriminando aqui, vou ler só uma para a gente entender, por exemplo. Descrição da A. Se você optar por A, ele vai jogar automaticamente, você não precisa fazer nada, só escolheu. Ele vai jogar uma onda contínua, certo? Que a gente vai entender como um sinal contínuo. 1 Hz com largura de pulso de 500 microsegundos e polarizado. Então, corresponderia lá no sinal no da Sicuro ao sinal 1. Você usa isso aqui muito para analgesia. Já essa outra frequência aqui, ó, certo? Você vai trabalhar, deixa eu ver aqui qual ó, essa aqui, a J, se você optar pela J, você vai ter um boost, né? 100 Hz com largura de pulso de 150, veja que diminui a largura de pulso, um intervalo de repouso de 3 segundos e um pulso, né, polarizado. Se você quiser um pulso não polarizado, você vem para G, tá? Que ela parte aqui de 10 Hz, ela tem uma frequência de 10 Hz, e depois ela vai para uma frequência de 100 Hz, tá? Seria exatamente também aquele sinal 2, ok? Então, pessoal, ela já te dá, esse aparelho, ele já te dá as frequências prontas. Qual é a vantagem? Você tem um conjunto de frequências maravilhoso que você pode utilizar, tá? Qual é a desvantagem? Você não pode mexer na largura de pulso e não pode mexer nas frequências, certo? Então, você fica algumas coisinhas meio engessadas, mas é um aparelho excelente para se trabalhar. Aqui é o da Sicuro, esse daqui é o EL30, tá? Da NKL, certo? Esse é o EL30. No slide anterior, não ficou muito claro, eu não sabia se, tá vendo? Os dois está escrito EL30, esse é EL30 Finder, e o outro também é EL30, aí não fica claro se é o Finder ou o Duo. O EL30, ele tem o Finder, tem o Duo e tem um outro, certo? O que eu recomendo para vocês, se vocês querem a nível só de estimulação, é o EL30 Duo, porque ele tem 2 saídas, certo? No site deles é só vocês entrarem que vocês vão ver. Então, ele
Ambos vêm essa tabela. Aqui o L30 FIDA, ele é muito para localização de pontos, auriculares principalmente, estimulação também. Ele é muito de localização. E tem um outro que é de localização e estimulação. E tem um outro, que é o L30 Duo, que é o que eu tenho, por exemplo, ele é de estimulação, certo? Então, ele é excelente para você estimular. É um aparelho também muito bom, portátil, que você pode usar. Assim, ele tem uma versatilidade muito legal. E as frequências você escolhe, aqui de acordo com a função terapêutica. Lá no final, eu vou dar daqui a pouquinho vou dar uma conotação, uma sugestão de tratamento, vocês vão ver que vocês podem encaixar essa frequência. Só que aí aqui na Sicuro, aqui você mexe na frequência, através do sinal 1, 2 ou 3, né? Ele vai trabalhar com aquelas 3 condições de pulso. Você mexe na frequência, você mexe no tempo, mas você não mexe na largura de pulso, isso já vem pré-determinado, certo? Mas aqui você... E mexe no tempo, aqui no tempo, que também você programa. Então, tem 3 parâmetros aqui que você mexe, certo? É o da Sicuro. A Sicuro tem vários modelos desse aqui, e tem esse modelinho aqui, que é um modelo menor, com 4 saídas. Também, as mesmas funções que esse faz. A diferença aqui é as saídas menores, tá bom? Esse aqui está custando uma faixa de 3 mil e alguma coisa, e esse aqui é uma faixa de 1.000 e alguma coisa, certo? Dependendo do... Tá? Bom, gente, aqui, a intensidade do estímulo, tá certo? Então, um estímulo intenso, ele é o ideal para analgesia. Quando a gente fala estímulo intenso, não é aquele estímulo que o paciente vai morrer, é o suportável. Ele é muito bom para analgesia. Porém, a gente tem que ficar de olho para ele não elevar a pressão arterial, né? E não exacerbar processos também inflamatórios. Então, a gente, quando vai usar esse estímulo, um estímulo mais intenso, quando é um estímulo mais intenso? É quando eu jogo mais amperagem. Certo? Quando eu jogo mais amperagem ali, se eu estiver trabalhando com modo contínuo, que na verdade a analgesia é mais o contínuo, tá? Mas assim, Teles, eu só posso trabalhar analgesia com o modo contínuo? Não, veja bem. Veja que eu tenho dor por excesso e tenho dor por deficiência, não é isso? Por exemplo, uma dor lombar por deficiência de Yang, não existe dores lombares por deficiência de Yang, tá? Então, essa dor lombar é muito melhor você trabalhar o sinal 2. Tem um efeito mais porque o sinal 2 ele é um sinal mais tonificante, que está gerando a dor. Certo? Ok? Então, isso a gente tem que observar na parte clínica também. Bom, gente, quais são as contraindicações, antes da gente passar para a parte terapêutica, quais são as contraindicações absolutas para a eletroacupuntura? Prestem bem atenção e façam uma boa anamnese para a gente usar o recurso da melhor forma possível. Então, durante o primeiro trimestre de gestação, isso a gente evita realmente. A gente pode usar a eletroacupuntura durante a gestação com muita cautela em períodos mais avançados, tendo cuidado para não estimular muito a região lombosacral, pois que esses estímulos podem chegar a contrações uterinas. E, inclusive, eu uso a eletroestimulação para a indução do parto, então a gente tem que ter cuidado, né? Mas neste trimestre, não. Próximo ou em cima de região do útero, durante qualquer período de gestação, lógico. Pacientes inconscientes ou sem capacidade de comunicação, claro. Pacientes febris, acima de 38 graus, né? Com sepsemias, tuberculose ou outros locais de infecção. Na cabeça, em crianças menores de 12 anos, nem pensar. Seios carótidos ou próximo à laringe. Temos aqui baroreceptores muito importantes. Na região anterior do tórax, em pacientes com problema cardíaco severo, principalmente arritmia. Na região precordial, de uma maneira geral, a gente não usa. Marca-passo, nem pensar. E estimulação intensa ou frequências muito altas, a gente evita, gente, em pacientes hipertensos ou com arritmia. Esse é um dado importantíssimo na anamnese. Se você tem algum problema cardíaco, tem arritmia, certo? Se o paciente teve arritmia, não posso usar? Pode, só que lá no pé, lá no joelho. Mas mesmo assim, a gente tem cuidado com frequências intensas. Tá certo? Então, é uma coisa que a gente realmente vai ter isso, né? Com muito cuidado. Epilepsia, né?
intensa ou longa, uma estimulação, por exemplo, de alta frequência, ela deve ser evitada, principalmente sobre córtex cerebral. Cautela ainda maior em crianças, né? Dores e edemas não diagnosticados, a gente não sabe o que é isso aí, qual é a etiologia dali, tem algum tumor, tem algum caroço ali, tem algum, né, tem algum achado diferenciado, a gente tem que ter cuidado. Instabilidade de coluna, né? O que é que a gente quer dizer instabilidade de coluna? Quando o paciente ele pode apresentar um pensamento tão forte na coluna que esteja comprometendo, por exemplo, a estabilidade da própria coluna, do seu andar, a gente não sabe o que é neurologicamente aquilo. Vamos esperar para a gente ter um diagnóstico. Regiões de pernas em gestantes, que são regiões muito sensíveis, e essas regiões dos canais praçam, né, canais de acupuntura próximos ao útero. Implantes metálicos, apesar de que, gente, os estudos, nós temos, por exemplo, o titânio, que é um material altamente resistente, material praticamente não ionizante, mas a gente não tem isso ainda, não é um consenso ainda, então por isso que eu coloco então teve lá o local do implante, da placa e tal, não vamos colocar, certo? Pelo menos por enquanto, pode ser que depois a gente, já vamos colocar, porque a gente tem um estudo de respaldo assim, eu estou estudando muito dentro dessa área. Endimes acumulativos de linfoedemas, evitar passar essa corrente entre os braços, né, de um diâmetro para outro, em pacientes com problema cardíaco, cruzar isso aqui, principalmente na região torácica, em regiões com defeito de fechamento do crânio, né, profratura ou congênito, a gente deve evitar o local. Paciente com disreflexia autonômica, que é uma disfunção do sistema autônomo, né, muito cuidado, a gente não deve fazer isso. E a insegurança do paciente. Quando o paciente estiver apavorado, com medo, com tudo, a gente tem que esclarecer esses parâmetros, né, de uma forma muito, muito clara, mostrando a ele que a corrente que vai entrar aqui é uma micro corrente, é uma baixíssima amperagem. E ter o cuidado com a intensidade. Porque, para o paciente, uma intensidade alta é como se fosse um choque. Né? Não vai matar ele hipótese nenhuma, mas ele tem um mal-estar danado. Então, a gente tem que ter, né, o devido cuidado, tá certo? Bom, interações com medicamentos. Gente, isso aqui é muito interessante, eu vou abordar rápido, porque, né, mas vamos ter o cuidado com pacientes, por exemplo, que podem estar com drogas, né, que a eletroacupuntura pode limitar os efeitos dessas drogas. Um delas é o diazepam. Diazepam, codeína, os corticosteroides, né, e os narcóticos. A eletroacupuntura, ou em determinados pacientes, pode inibir ou pode potencializar. Então, na anamnese, a gente vai ter o devido cuidado. É só cuidado, né? Não é uma coisa que você vá, uma contraindicação. Né? A mitriptilina, ela pode aumentar a sensibilidade à corrente. Então, os pacientes que estão tomando a mitriptilina, eles podem sentir mais sensíveis. A gente também, como terapeuta, tem que ter essa sensibilidade. Inibidores da MAO, né? Que é a monaíma oxidante. A MAO, gente, é um inibidores da monoadeína oxidase. É um fármaco que tem na construção, vamos dizer assim, ou na constituição de vários remédios utilizados em efeitos, né, ou em distúrbios psiquiátricos, tá? Então, a gente chama os inibidores de MAO. A eletroacupuntura pode fazer essa inibição. E os inibidores, né, seletivos de recaptação, no caso aqui da SHT, que é a serotonina, né, ou na hidroxitriptilina, que são, vamos dizer assim, os precursores, principalmente da serotonina e de outros fármacos, ou de outros hormônios. Isso pode atrapalhar alguns medicamentos que têm essa base, tá? Então, a gente tem que... Aqui, eles podem aumentar o efeito da eletroacupuntura, né? Então, esses medicamentos em si, junto com a eletroacupuntura, podem potencializar, ou seja, o paciente ficar ainda muito mais sensível, né? O L-Dopa, com pacientes com Parkinson, ela pode reduzir, aqui é o contrário, pacientes com Parkinson, ela pode reduzir essa taxa, tá certo? De serotonina, tá? O que não seria muito bom, mas não significa que o paciente com Parkinson a gente não possa utilizar com as devidas restrições,
né? E aqui, interessantíssimo, gente, captopril e losartana pode aumentar os padrões de dor, tá? Isso aqui foi um estudo realizado em 2007. Então, quem toma losartana ou captopril, que são, né, hipertensivos, a gente tem que ficar realmente de olho, porque essas pessoas têm uma tendência a ser mais sensíveis. Olha que coisa interessante, né? E que horizonte imenso a gente tem que realmente também observar, tá? Então, em geral, gente, a gente tem esses estímulos, né? 3 estímulos de sedação, tonificação e harmonização, e que vão entrar aqui na parte clínica, certo? Então, gente, em resumo, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, tá? Mas a aula vai ficar disponível no YouTube, vocês podem, então, rever essa questão. São só os parâmetros que nós vimos, né? O estímulo de sedação ou dispersão, a forma de onda é uma forma contínua, né, ou mista, frequências entre 15 Hz, largura de pulso de 500 microsegundos, num tempo em torno de 25 minutos. A intensidade é a máxima tolerada pelo paciente. Veja que a gente está dando analgesia. Quando eu falo máxima tolerada, né, não é tortura para o paciente. A tonificação, a gente vai usar o Banst, uma frequência abaixo, né, de 15 Hz, 500 microsegundos, 20 minutos, e no limiar de percepção do paciente. Então, quando você está tonificando, quando o paciente começa a sentir, ali é o limiar bacana, tá certo de usar. Isso é um consenso da maioria dos autores. Uma harmonização ou um boost misto, você vai de 10 a 15, numa largura de pulso entre 200 e 600, 20 minutos, e percepção com leve movimento da agulha. Essa harmonização, a agulha vai fazer um leve movimento, né? Dependendo também da fibra que ela esteja colocada, tá bom? Isso aqui é um consenso de alguns autores, de alguns estudiosos também da área, tá? Então, aqui, gente, tem uns parâmetros, certo? Que a gente pode utilizar, tá certo? Também utilizando, por exemplo, um sinal 1 de sedação e dispersão. Você tem uma frequência de 50 Hz, uma forma de onda contínua, uma largura de pulso de 500 microsegundos. Aí, se você, Teles, o aparelho mesmo já calcula, então você não vai mexer. Um tempo de 25 minutos, intensidade máxima tolerada pelo paciente, que é aquilo que a gente já havia colocado. Isso aqui são parâmetros, tá bom, gente? Que vocês podem anotar depois com calma. A tonificação, uma frequência, isso aqui são só exemplos, né? Frequência de 1 Hz, forma de onda boost, tempo de estímulo 3 segundos, um tempo de repouso 3 segundos, uma largura de pulso de 200 microsegundos, um tempo de 15 minutos, uma intensidade no limiar de percepção do paciente. Lembra que a tonificação é muito importante a gente pegar no limiar do paciente, tá? Aquele limiar, ele começou a sentir, ali é o limiar da tonificação. Na sedação, a gente vai até um pouco mais, tá? Na harmonização, uma forma de onda mista, uma frequência de 1 a 2 Hz, uma largura de pulso de 400 microsegundos. Num tempo F1, né? 3 segundos, uma frequência de 2 segundos. Essa harmonização, gente, é aquele sinal 3, né? Um sinal misto, ou densa dispersa. Tá? Uma frequência de 80 Hz, uma largura de pulso 200 microsegundos, tempo de 3 segundos, tempo total 20 minutos. Intensidade leves com contrações visíveis. Esse sinal pode dar aquelas contrações. Tá bom? Muito bem, pessoal. Uma harmonização com tonificação e sedação ao mesmo tempo. Aqui um outro exemplo que a gente escolheu. Uma frequência de 1 Hz, forma de onda contínua, uma largura de pulso de 400 microsegundos, um tempo de 20 minutos, uma intensidade leve, né, com pequenas contrações visíveis. Isso aqui corresponderiam ao sinal 1, tá? Então, a gente pode fazer várias, né? Pode fazer várias vamos dizer, formas, pessoal, de tratamento. Do ponto de vista da medicina chinesa, antes da gente passar para, no finalzinho agora, da parte clínica, tá? O que acontece?
Quando a gente está trabalhando com, principalmente com o aparelho, ou a polarização, né? Se você preferir, dependendo do que for, a polarização, o ponto de tonificação, a gente sempre coloca, né, o cátodo, certo? Mesmo que esteja trabalhando com alternada, com a despolarização, né, ou a corrente alternada, naquele momento, se o aparelho oferecer, a gente vai colocar também dessa mesma forma. Então, no ponto de tonificação, a gente coloca o cátodo, qualquer ponto de tonificação que a gente for colocar, por exemplo, eu quero tonificar aqui o rim, por exemplo, né? Estou usando um R3. Então, eu vou colocar o cátodo no R3, certo? E o outro ponto no outro meridiano que você queira, ou então na própria sequência do meridiano. Ponto de sedação, eu vou colocar no anodo. No ponto fonte, cátodo ou anodo, pode ser os dois. No ponto de alarme, o anodo. No ponto de assentimento, o cátodo, certo? Esse ponto de assentimento a gente vai mostrar um exemplo bem claro, tá, gente? No ponto de passagem, o anodo ou o cátodo, né? No ponto álgico, o cátodo. Aquele ponto, no ponto haste, por exemplo, a gente sempre põe ali o cátodo, lá em cima, o polo negativo, né? No ponto haste de dor. E nos pontos homeostáticos, que você queira realmente promover só o equilíbrio, tá o cátodo ou o anodo, tá? Isso é uma recomendaçãozinha básica que há um certo consenso entre os autores dentro aqui da visão da MTC, da medicina chinesa, né? Então, a gente tem umas regrinhas, tá, gente? Básica, né? São parâmetros básicos dentro aqui já da visão da medicina chinesa. A gente sempre respeita o fluxo energético. Por exemplo, a gente está trabalhando nos back shoes, né? Nos pontos de dorso, certo? Então, o que acontece? O fluxo do Qi está aqui, certo? Ó, o fluxo do Qi, ele está descendo. Essa parte aqui você vai entender o contrário, viu? Por exemplo, se eu tiver aqui, digamos que eu esteja no B12, certo? Então, no B12, aqui é o contrário, tá, pessoal? Desculpe aqui a figurinha. Esse aqui é o cátodo, tá? Que é o vermelho, né? O polo negativo. Então, ele vem para cá, certo? E aqui vem para cá. Primeiro, eu vou seguindo o fluxo do Qi. Se eu vou seguindo o fluxo do Qi, eu começo cátodo, anodo, cátodo, anodo. Aqui tá o contrário, tá? Essa aqui deveria ser para cá, o preto para cá, tá? Então, eu boto o cátodo no B12, né? B13 seria o anodo, e assim sucessivamente. Então, eu estou lá trabalhando, por exemplo, B21 e B23. Eu vou no fluxo energético do canal da bexiga, eu boto o polo negativo, que seria o B21, e o polo positivo no B23, certo? E aí a gente vai, tá? Aí a gente vai fazendo dessa forma, tá bom? Ele vai seguindo o fluxo do meridiano, tá? Desculpa, é porque estava aqui. Agora tá certo, ó. Ok? Cátodo, anodo, tá bom? Nessa condição, seguindo aqui o fluxo energético. No canais da pequena circulação, por exemplo, que eu tenho um fluxo aqui, né? Começando aqui VC3, VC4, VC5, tá? Onde o Qi flui nesse sistema para cá, né? Subindo, o fluxo é esse, então eu vou pôr também o contrário, ó, cátodo, anodo, né? Cátodo, anodo. Essa é uma regrinha básica dentro da eletroacupuntura, né? E para os canais de pequena circulação também eu vou obedecer esse ciclo, né? Subindo. Então, até aqui, se o canal for o contrário, né? Aqui, ó, aqui no vaso, ali era o vaso conceptão, aqui é o vaso governador. Então, se o fluxo também, o fluxo vai ser nesse sentido, tá? E aí eu tenho, então, o cátodo anodo, tá? Certo? Onde o fluxo do Qi... Peraí, só um instantinho, gente. Então, aqui, tá. Então, se eu tiver o fluxo de energia, se estiver considerando o fluxo de energia descendo, né? Na pequena circulação, como eu expliquei para vocês. Na grande circulação, eu vou seguir o fluxo, tá? Da grande circulação. Então, B12, B13, B15, B17, B19, e assim sucessivamente, tá? É uma regrazinha que a gente usa basicamente. E aqui eu tenho para um sinal polarizado, exemplo,
eu vou tratar aqui alguma disfunção, né, ou vou usar um canal do fígado, por exemplo, tá? Um F3 da vida. Deixa eu pegar aqui a agulhinha. Então, eu tenho a agulha aqui no F3 e... Opa, desculpa, voltar. Tá? E aqui eu estou trabalhando, digamos, aqui, desculpa, botei aqui no F2, né? Não, tem o F3 e F2 está aqui, que a agulha não está vendo. Então, se eu colocar aqui no F2, seguindo o fluxo, eu vou botar aqui o cátodo, polo negativo, e vou colocar aqui o F3, o anodo, tá certo? Que é o polo positivo. Seguindo aqui o fluxo do canal, certo? No caso aqui do sinal polarizado, tá? Bom, aqui, gente, eu tenho os pontos Huolton-Giagin, ou Giagin, que são aqueles pontos que vão ficar aqui a meio de sum do processo espinhoso. Pessoal, esse aqui é excelente. A gente também obedece o fluxo, tá certo? Mas eles são excelentes para trabalhar essas disfunções, várias disfunções, tá? Que são pontos que vão ficar, ó, 0,5 a meio de sum, né? A borda inferior das vértebras, tá? E do processo espinhoso, bem no meio aqui, ó, do canal da bexiga, na linha média. Então, eles vão de T1 a L5, né? Então, se você pegar de T1 a T3, são problemas relacionados a membros superiores. Por exemplo, os pulmões, né? Pulmão e membro superior. De T4 a T6, problemas relacionados ao coração. T7 a T9, problemas relacionados ao fígado. T10 a T12, problemas relacionados ao estômago e baço. L1 e L2, problemas relacionados ao rim, do ponto de vista energético. L3 e L5, problemas relacionados à bexiga, intestino grosso, intestino delgado, útero e membros inferiores. É uma linha também de tratamento excelente, tá? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a segmentação, são os mapas dos dermatos. Então, veja bem, se eu tenho dores, disfunções, tudo, né, nessas regiões, tá? Por exemplo, aqui na região torácica, aqui vai entre T1 e T2. Lá em T1 e T2 eu posso usar, que eu tenho reflexo nessa região inteira. Ok? Então, no L2, por exemplo, aquelas dores que vêm aqui do ciático, ou que vêm das disfunções das compressões, das radiculopatias, que vêm descendo na perna, tá? No trajeto meridiano da bexiga, numa crise ciática muito intensa, eu posso usar os giazins com a eletroestimulação. É excelente, principalmente para a gente fazer tratamentos emergenciais, tá, pessoal? É muito bem, tá? Bom, a partezinha de clínica em acupuntura, eu trouxe aqui também para a gente finalizar, gente, certo? Alguns tratamentos, por exemplo, como epicondilite lateral, certo? Um exemplo. Eu posso usar na epicondilite lateral, isso aqui é uma sugestão, certo? Inclusive, fiz essa coleta de sugestões com alguns autores, inclusive o Fábio, né, que é um cara muito estudioso nessa área, certo? A epicondilite lateral, a gente tem, então, a forma de ondas, né? A gente vai colocar os pontos, pessoal, aqui, nos pontos dolorosos do epicôndilo, tá? Ou em pontos específicos, vai pegar aqui, por exemplo, pode pegar aqui um IG11, certo? Mas principalmente nos pontos do epicôndilo que tem dor. Então, qual é a forma de onda? Tá? Mista, ok? Que seria aquele sinal 3, frequência 2 Hz, tempo, um tempo F1 de 5 segundos, uma largura de pulso de 200 microsegundos. Se você não tiver condição de mexer no aparelho, se seu aparelho não tiver essa flexibilidade, você procura a frequência que o aparelho possa oferecer mais próximo a isso. Uma frequência 2 de 5 segundos, uma largura de pulso de 100 microsegundos, um tempo total em torno de 35 minutos. Pode ser menos? Pode, certo? Uma intensidade máxima tolerada, né, pelo paciente, já que eu estou trabalhando aqui com analgesia. Outra técnica, gente, interessantíssima, é essa daqui, ó, no lado contralateral da dor. Ou seja, no lado contralateral, se o paciente está muito dolorido lá, você quer usar um lado contralateral, ou seja, um braço saudável, você pode usar uma forma de onda Bunst, uma frequência de 2 Hz, num tempo de 5 segundos, uma largura de pulso de 200 microsegundos, tempo total de 12 minutos, uma intensidade no limiar da percepção do paciente. E você vai usar, interessante, o
o anodo você vai usar no IG6, né, que é o ponto lua do intestino grosso, certo? E aqui o catodo você vai usar, você pode usar aqui no IG11, por exemplo, ou no local próximo ao epicôndrio lateral, certo? Então, esse tipo de... Muitas vezes eu já tive um bom resultado no braço saudável, gente, do paciente. Porque estava tão dolorido do outro lado que ele estava com certas limitações, não queria e tal. E eu usei o meridiano contralateral. Então, essa sugestão de frequência é muito boa, tá? Aqui só uma tabelinha, gente, dos pontos lua, né? Quem não lembra, né? Ou só para ficar aí gravado no material, né? Se você quiser depois pesquisar, os pontos luas quais são, né? Um exemplo que nós utilizamos, né, o IG6 aqui no intestino grosso, mas no pulmão seria o P7, no triplo aquecedor seria o TA5, e assim sucessivamente, tá? Bom, aqui, gente, essa aqui é uma paciente em que eu utilizei pontos de agins, né, na região lombar, o lombosacral. Essa paciente tem 73 anos com uma queixa de dor lombar muito forte, ela tem uma escoliose. Então, vocês viram aqui que eu coloquei o catodo aqui e o anudo aqui, obedecendo esse fluxo de descida, tá? E aqui eu usei também um conjunto de ventosas para relaxar com uma pressão de 1,5 PMV, né? Para relaxar essa musculatura, né? Foi uma linha também bem interessante, tá? E aqui, gente, para finalizar, a gente vai mostrar um caso de uma paralisia facial. Esse paciente ele está comigo há bastante tempo já, fazendo outros tratamentos, mas ele teve uma paralisia facial muito intensa por herpes zoster, né? Eu tenho autorização do paciente para exibir as imagens dele, mas eu preferi colocar a taxazinha eticamente. Então, aqui é um antes e aqui um depois, só que um depois, já um depois, porque isso aqui, no início, a comissura labial estava muito intensa, sabe? Foi uma paralisia muito forte. Ele foi diagnosticado com herpes muito tardiamente. Perdeu a audição, tá certo? Ele perdeu uma audição e ficou com uma sequela tremenda. Nós tratamos dele durante um bom tempo, e aí a fisioterapia, tá certo? Fizemos um trabalho em conjunto com a fisioterapia, e aqui já é a acupuntura, tá certo? Aqui ele já está num estágio já bem melhor, o anticorpo já bem definido, tá certo? Mas ele teve realmente... Então, a gente utilizou, gente, esses parâmetros aqui, ó. Esse parâmetro aqui, para a gente finalizar a aula, são encontrados neste aparelho NKL E608, como eu brinco dizendo que é a Ferrari. Então, ele vai perguntar, eu usei uma forma de onda avançada, certo? Uma forma de ondas avançadas, que ele traz esse programa. Aí ele me perguntou aqui, né, avançada, eu disse que sim. Aí ele me perguntou aqui a frequência, eu iniciei com 2 Hz, tá? E aqui ele vai me perguntar a forma de onda do pulso 1, aí eu coloquei que era não polarizado. Aí ele me pergunta depois a largura de pulso do F1, eu botei 600. Veja que quantos parâmetros eu posso mexer aqui, tá? Aí ele me pergunta o tempo de subida de F1, 10 segundos, para que em 10 segundos eu possa ir se acomodando, tá certo? Ele me perguntou aqui depois o tempo on, né, o tempo de atividade, eu coloquei 10 segundos, certo? Depois ele me pergunta o tempo de descida de F1, depois do platô, eu botei 7 segundos, e aí ele depois me pergunta F1 com ondulação, que é um tipo de onda também muito confortável, eu disse sim, coloquei, tá? E aí, tempo de repouso, eu coloquei só 1 segundo, porque eu precisava mais intensamente na frequência 2, eu botei 10 Hz, tá? E aí, uma forma de pulso de F2 não polarizado também, com a largura de pulso um pouco menor, 250. Tempo de subida, 8 segundos. Percebam, tempo de... que ele estava ativo o sinal, 7 segundos. Perceba que você vai jogando com vários parâmetros, né? E vai acompanhando. F2 com ondulação, sim. Tempo de descida de F2, 10 segundos, né? Tempo de aplicação, 15 minutos. Então, em 15 minutos, esse aparelho vai fazer tudo aquilo dentro daqueles parâmetros.
pergunta se eu quero gravar os dados, isso aqui fica gravado quando eu quiser utilizar novamente, tá certo? E aí ele vai me apresentando as saídas, ele vai dando no painel tudo o que eu fiz, ó, certo? Então é um aparelho, assim, fantástico, tá? Aqui ele estava com 1 mês, depois 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 11 meses, né? 1 ano. Isso aqui foi a última que a gente, né, tirou. Infelizmente, ele interrompeu o tratamento por enquanto, porque teve um outro problema, né, de ordem clínica muito sério, não relacionado a esse, e aí está tratando para a gente depois, então, né, voltar, enfim, como é que foi. Ele ainda falta essa parte aqui, gente, a recuperação, né, do corrugador do supercílio aqui, do próximo, e também do músculo frontal. A gente tem que recuperar isso aqui ainda, né? Então, ele já está fazendo, ó, movimentos, ó. Olha, que bacana. Essa comissura era, né, bem aqui, ó, lado esquerdo dele. E aí ele já realmente voltou com mais, né? Já está bem sorrindo, falando, né? Está fazendo fono também, certo? E esses aparelhos de eletro, eles fazem realmente, né, muito milagre. Gente, só um pouquinho de paciência de vocês, eu trouxe outros quadros, como, por exemplo, dores neuropáticas, que você pode usar uma corrente contínua, uma frequência aí de 2 Hz, uma largura de pulso, né, e um tempo total de 20 minutos. Então, é um sinal 1, corrente contínua para dor neuropática. Para dor ciática, é uma corrente mista, né, gente, ó, uma sugestão de uma frequência de 2 Hz, uma largura de pulso de 10, de 100, né, a 200, num tempo de 5 segundos, uma frequência F2 de 100 Hz, uma largura de pulso entre 100 e 200, um tempo F2 de 5 segundos e um tempo total de 25 minutos, tá bom? Espasmos musculares, ó, você tem aí uma corrente mista, frequências 2 Hz e a largura de pulso, né, entre 50 e 200, F1 5 segundos, uma frequência F2 de 100 a 800 Hz, ó, dependendo do tipo do espasmo, veja que é uma frequência, né, bem alta, uma largura de pulso, ó, mais baixa, preferência 100, tempo de F2 5 segundos e um tempo total de 35 minutos, tá? Epicondilite medial é uma outra forma também de você tratar, com essas frequências que estão aí, 2 Hz, 100 a 200 microsegundos, largura de pulso, um tempo F1 de 5 segundos, uma frequência F2 de 20 a 100, largura de pulso de 100 a 200, um tempo F2 de 5 segundos e um tempo total de 20 minutos, certo? Epicondilite lateral também, nos mesmos parâmetros, né? Você pode usar, tá? Dores articulares, isso aqui é muito bacana, gente. Você vai usar o sinal 1 contínuo, 2 Hz, uma largura de pulso de 100 a 200 e um tempo total de 30 minutos, tá? No tratamento de insônia, ó, é preferível você usar uma corrente contínua, uma frequência, gente, 5 Hz, largura de pulso de 100 a 200, num tempo total de 20 minutos. Hemiplegias por AVC, né? Bust, ó, como eu tinha colocado, 4 Hz, largura de pulso de 400 microsegundos, tempo estimado de 3 segundos, tempo de repouso 5 segundos e um tempo total de 20 minutos, tá bom? Zumbido, pessoal, zumbido, olha só, muitos pacientes com zumbidos, viu? Já se há uma suspeita até de uma sequela de vacina, então o pessoal comenta muito isso. Corrente contínua, frequência de 1 Hz, ó, uma largura de pulso de 500 microsegundos e um tempo de 20 minutos, tá? Nos pontos correspondentes às áreas adjacentes, né? ID19, né? VB20 aqui mais próximo, são pontos que a gente pode utilizar, tá? Paralisia facial a gente abordou, também outra modalidade, BANS, com 2 Hz, pulso de 500, né? Tempo de 3 segundos, tempo de repouso de 5 e um tempo total de 25 minutos. Ansiedade, né? Essa aqui você não encontra, né? Frequência de 2 Hz, largura de pulso, são duas frequências, ó. Um tempo S1 de 30 segundos, frequência F2 de 100, ó. Pula de 2 para 100, largura de pulso de 200, tempo F2 de 3 segundos, um tempo total em torno de 30 minutos com essa estimulação. Estresse também, mista, 2 Hz, largura de pulso entre 50 e 200, tempo F1 de 3 segundos, frequência F2 100 Hz,
largura de pulso F2 200, F2 de 3 segundos e um tempo total de 30 minutos. Tá bom? E aqui eu quero finalizar. Eu estou com medo de ser processado, né? Porque quem está, se o Cristiano ainda estiver aí, eu acho que ele está, né? Ele vai lembrar desse braço dele aí, né? Então, a cicatrização, pessoal, você pode, é um processo excelente, inclusive para escárias, tá? A gente vai finalizar aqui com ela. Você tem aí o parâmetro do sinal 2, pulso não polarizado, frequência de 2 a 10 Hz, largura de pulso 300 microsegundos, no tempo 1 de 9 segundos, no tempo 2 de 9 segundos, intensidade moderada, em total de 25 minutos. E aqui você coloca, ó, catodo, você coloca anodo, você coloca catodo, você coloca anodo, catodo e anodo. Então, você faz essa circunferência aí e você tem um poder de cicatrização muito grande, né? Se a Cristiane ainda estiver na clínica também, pode fazer isso aí, ela trabalha também muito com essa área, pode fazer porque o processo de cicatrização é muito mais rápido em pacientes que fizeram ou lipoaspiração, ou pacientes que fizeram cesariana, né? E todos os processos de cicatrização é muito, né, muito eficaz, tá bom? Professor, nesse caso aí, quando a cicatriz já é antiga, ele ajuda ela a desaparecer ou não? Olha, ele pode ajudar com a vascularização menor, isso vai depender muito, né, da reação. Claro que quanto mais antiga, mais difícil. Mas você, quando você colocar a agulha aqui, nessa direção, você está beneficiando muito o tecido que está subjacente a essa cicatrização. Então, você vai dar, no mínimo, mais firmeza para essa condição. Melhora o aspecto, tá certo? Tá, obrigada. Isso aí você pode fazer, tá bom? Tá. Bom, pessoal, aqui é o mundo, né? Eu quero, assim, inicialmente, nós ultrapassamos até um pouquinho o tempo, mas eu acho que valeu a pena a gente, né? Valeu a pena a gente esticar um pouquinho, porque eu coloquei algumas coisas, né? Lógico que a Eletra é um mundo, tem muita, muita coisa, mas, assim, os parâmetros principais, onde você pode realmente trabalhar com segurança, né? Eu procurei abordar, certo? E agora eu estou aberto a alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer, certo? Eu estou pronto para responder alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram realmente fazer. Professor, a posição para colocar as agulhas, certo? Em todos esses locais que o senhor falou aí, que o senhor falou da epicondilite, no caso da epicondilite lateral, o senhor mostrou ali na figura, tinha 5 pontos diferentes, né, pintadinhos de vermelho, e a gente não vai usar 5 agulhas, né, ali, normalmente a gente vai usar em número par. Então, né, como é que a gente faz a escolha dos locais, por exemplo, no caso da ciatalgia, certo? Que é um caso, assim, bastante caro para mim, o senhor sabe. No caso da ciatalgia, a gente vai botar a agulha onde? E a gente vai botar cátodo e ânodo em quais pontos? Pronto, você pode obedecer, muito boa pergunta, você pode obedecer o fluxo do canal da bexiga, certo? Então, por exemplo, você pode começar em B23, B24, B25, aí vai B36, B37, né? B57, e aí vai descendo até, se for o caso, né? Se for até o pé, você pode chegar até o B67, ali, tá? O B67, né? Você vai colocando, e aí você vai alternando, né? Catodo, anodo, catodo, anodo, dependendo do aparelho, dependendo do que você tenha disponível nos eletrodos, entendeu? Tá. E aí, no caso, eu vou seguir o canal da dor, o caminho onde está doendo, porque às vezes a ciatalgia ela é só ali na nádega, né? Às vezes a gente sente ela na nádega e seguindo pela coxa, às vezes até a sola do pé, né? Dependendo do caso. Eu vou seguir o caminho da dor e vou procurar os espaços mais distais, os pontos que estão mais distantes da dor, o começo e o fim? Você pode fazer isso, ou pode fazer, se a dor está localizada no glúteo, por exemplo, você pode usar, por exemplo, um VB30 ali no glúteo e um ponto adjacente a ele, certo? Então, porque existem
é ciático, que as dores ciáticas, ou às vezes até ponto gatilho só na região glútea, que ela não desce na extensão na perna, ainda não está descendo, né? Por exemplo. Então a gente pode trabalhar só localizado ali. Tá certo? Tá. Isso pode ser feito. Viu? Tá bom. A última pergunta, depois eu juro que me calo. Quando o senhor fez a eletroacupuntura associada a crânio, certo? Que o senhor conseguiu tirar minha dor durante uns 15 dias, com 10 minutos de crânio com eletro. O senhor usou esses mesmos parâmetros aí, ou são parâmetros diferentes que a gente vai precisar perturbar o senhor para fazer outra aula? Não, eu acho que eu usei parâmetros bem semelhantes a isso. Eu não lembro bem especificamente qual foi o parâmetro que eu usei na crânio para você, mas com certeza foi a sedação, né? Então, na região correspondente à região motor e sensitiva. E aí foi dentro desses parâmetros, com certeza. Tá, pronto. Agora eu me calo. Obrigada, professor. Eu que agradeço a sua presença e as suas perguntas sempre muito bem colocadas, né? É um prazer enorme, viu? É uma alegria esses encontros. Eu fico muito feliz de estar aqui. Temos o maior carinho, o maior respeito pelo seu trabalho também, viu? Obrigada, professor. Gente, eu acredito que, né, todos vocês já estejam... Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer aí a todos vocês por terem ficado até o momento, por terem participado. Bom? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado aí a todos que ficaram aí até o final. Muito obrigado, tá, gente?